Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de As Regras dos Jogos. Para debater os temas de hoje, temos, como é habitual, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto. Hoje temos uma estreia, João Cluny. Os restantes convidados já são habituais, João Diogo Manteigas, Alexandre Mestre e Fenha Vieira. Vamos começar o programa de hoje por falar numa notícia que circulou esta semana de que a Rússia irá restabelecer uma cota de jogadores estrangeiros nos clubes russos. João Diogo, explica-me, esta medida é possível? A Rússia pode fazer isto? Bom, antes de mais, boa noite. A notícia que tem vindo a ser veiculada é que eles, de facto, estão a pensar internamente limitar o número de estrangeiros, ou, portanto, implementar uma cota em vários desportos. 6, não é? 6 para o futebol e 3 para o hockey de gelo, salvo eu, para mais 2 desportos. Não me recordo agora quais é que são, mas a cota era exatamente na diferencial entre este número de jogadores. Mas para o que interessa, na maior parte das pessoas, obviamente, será o número 6 para o futebol. Tendo em conta até, e deram o exemplo do Zenit, que o Zenit tem lá alguns ex-benfiquistas, todos eles estrangeiros. E, portanto, começou logo por aí o grande rebuliço com essa novidade legislativa, que ainda não foi implementada, mas que se está a pensar. Se, em primeiro lugar, é ou não, portanto, ilegal, não é, obviamente não é, pode ir aqui, de alguma forma, contra um pós-Bosman, uma pós-era Bosman, não é? Eu queria perguntar em relação à lei Bosman. Pode-se ver isto como, se calhar, um retrocesso naquilo que o Bosman criou e naquilo que a União Europeia também tem vindo a lutar não, a favor, obviamente, da liberdade de circulação dos trabalhadores, onde se inclui, obviamente, e a própria UEFA também, onde se inclui, obviamente, os esportistas, a nível global, neste caso, em concreto, também da FIFA, a nível do futebol, mas, apesar de tudo, não é, primeiro de tudo, uma medida nova, não é também algo que não se pense e que, se calhar, com o resultado ontem até da própria Seleção Nacional Portuguesa, também não é nada que não tenha vindo a pensar ao longo dos últimos tempos. Eu lembro-me que há um tempo atrás, quando o Dr. Fernando Gomes ainda era Presidente da Liga, houve um estudo da própria Liga em que tentar-se-ia fomentar novamente a formação do jogador português, de forma a que a base da seleção seja, sobretudo, ou pelo menos na sua maior parte, jogadores oriundos daqui de Portugal mesmo, não com recurso à naturalização de jogadores estrangeiros. E, portanto, se ao fim e ao cabo é uma medida algo nacionalista, não me parece que assim o seja. É verdade que, de facto, impede ali a entrada de jogadores estrangeiros no território russo, mas acho que neste preciso momento a Rússia até está a par com outras questões bastante problemáticas, neste preciso momento até com uma desanexação que houve relativamente ao futebol, que neste preciso momento retiraram alguns clubes também dali, não fazem parte nem são filiados agora na Federação Russa. Para esta medida, não me parece que seja uma medida assim tão tomada, parece-me até uma medida razoável, se tem esse objetivo de formarem um russo para chegar, ou pelo menos para a seleção deles chegar, também não me parece que seja uma seleção que tenha muitos jogadores naturalizados, mas para obter ali um objetivo de jogadores nacionais, parece-me que sim, embora não seja um caso mais gritante. Mas ainda assim não deixa de ser algo contraditório com aquilo que o futebol a nível europeu, pelo menos, tem vindo a lutar, sobretudo, lá está, como mencionámos há bocado, a questão do Bosman, e portanto é um caso mais para se ver e para ver também como é que a UEFA e a FIFA se vão pressar sobre este assunto. Sim, Alexandre, esse motivo parece-te legítimo. A Rússia quer apostar no futebol russo, quer apostar nos jogadores russos, mas temos, por exemplo, a Inglaterra, que tem normas apertadíssimas para entrarem jogadores estrangeiros e, no entanto, a seleção inglesa não tem tido grandes resultados. Eu parece-me que o motivo efetivamente é legítimo, eu utilizaria mesmo essa palavra, até porque no acórdão Bosman, aqui já falado, foi esse o termo utilizado para dizer que todas as regras que sejam elaboradas no sentido de incentivar o recrutamento ou a formação de jogadores são legítimas. O parágrafo 106 do acórdão Bosman aponta nesse mesmo sentido e tem sido reiteradamente utilizado no sentido de poder justificar, com base na especificidade do desporto, regras desta natureza, no sentido de protecionismo, lá está, algum nacionalismo na elaboração deste tipo de normas. É certo que na Rússia estamos a falar de um território que não é um Estado-membro da União Europeia, que à partida nos retiraria, digamos assim,
da esfera do âmbito geográfico de aplicação do Acórdão Bosman. No entanto, eu poderia acrescentar que... Mas não retira a esfera das orientações da UEFA? Não retiraria, e eu já iria lá, mas também chamaria a atenção para os acordos de associação que são assinados entre a União Europeia, já agora a União Europeia, porque antes não tinha personalidade jurídica, agora com o tratado já o tem, entre a União Europeia e países como a Rússia, em que se estabelecem precisamente normas de reciprocidade quanto à não discriminação com base na nacionalidade. Com esta pequena especificidade. Essa não discriminação só surge em situação de trabalhadores que estejam legalmente empregues. Isto é, não há uma livre circulação do CUR, mas existe uma situação em que aquele trabalhador que já o é, aquele cidadão que já esteja legalmente empregue, por exemplo, o cidadão russo que já esteja legalmente empregue num Estado-membro da União Europeia, se já o estiver aqui, por exemplo, em Portugal, então ter-se-á que aplicar as mesmas condições que é um cidadão da União Europeia, nomeadamente quanto à remuneração e quanto às demais condições de trabalho. Reciprocamente, o cidadão português, se estiver na Rússia, havendo esse acordo de associação entre a União Europeia e a Rússia, terá essas mesmas condições na Rússia. Isto quererá significar, por exemplo, que se a Rússia fixar uma regulamentação dessa mesma natureza, pode levar a que, estabelecendo esses limites, aqueles jogadores que queiram poder alinhar encontram uma barreira à entrada nesses mesmos plantéis ou uma barreira à entrada na própria composição da equipa que vai alinhar no jogo inicialmente. E por isso, a meu ver, poder-se-á colocar aí uma questão de violação desses mesmos acordos de associação e, portanto, do princípio da não discriminação com base na nacionalidade. Mas concordo com o João quando alerta precisamente que há aqui uma questão muito interna. E o Acórdão Bosman também alerta que as situações puramente internas, é esta a expressão, situações puramente internas, não são situações cobertas pelo Acórdão Bosman. E podemos, por essa via das situações puramente internas, se eu estivesse na Rússia a defender esta norma e se eu fosse o Dr. Fernando Gomes, também iria por essa via, as situações puramente internas, e aí é preciso tentar dizer quando é que não há uma dimensão internacional. Há abertura a todos os estrangeiros, não são só os da União Europeia. Exatamente. O conceito de estrangeiro, diz muito bem, não são só situações de comunitários, são todos os estrangeiros. A situação puramente interna, se conseguimos afastar todos os elementos da transnacionalidade de todo o mundo, podemos dizer então que não se aplica nem as regras da União Europeia, nem outras normas, porque a Rússia também tem acordos bilaterais com outros Estados, que nem sequer são da União Europeia. Mas há países em que a restrição é apenas que existe restrição aos cidadãos não europeus, portanto, extra-União Europeia. Sem dúvida, a África, Caribe e Pacífico, há aqui um universo tão grande que praticamente poucos fazem. Em Portugal não, em Portugal existe toda essa abertura. Claro. Mas como dizia bem, a questão da UEFA é importante e a FIFA é preciso também ter bem presente que Sepp Blatter, não há muito tempo, creio que em abril, revisitou os famosos 6+5, a regra dos 6+5, ou quer reintroduzir na agenda esta regra de no 11 inicial ter 6 jogadores elegíveis para participar na seleção nacional. E não esquecer também que está em vigor na UEFA para a Champions League, para a Liga Europa, a chamada Homegrown Rule, portanto, dos jogadores formados localmente. E se a Rússia pode pensar para as suas competições internas nessa proteção interna, não poderá pensar para este universo de competições organizadas pela UEFA. João, existe aqui uma espécie de um nacionalismo. A ideia é essa, mas não prejudicará a performance dos clubes da Rússia nas competições europeias? Isso não é uma forma de prejudicar também o país? Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite da BTV. É uma grande honra estar aqui convosco. Há de facto um certo nacionalismo que se justifica, ou que se tem tentado justificar na Rússia, com a necessidade de preparar uma equipa para o Mundial de 2018, que será exatamente disputado na Rússia. A má campanha que a Rússia teve neste Mundial de 2014 foi a pedra de toque para aquilo que já vinha sendo pensado, mas que ainda não tinha assumido forma de lei. E agora parece, pelo menos das declarações que têm sido prestadas pelo Ministro do Desporto, que o objetivo é ter esta regra preparada já até ao final do ano, implementar esta legislação.
Os outros dois desportos que o João estava a fazer referência há pouco são, o João disse o vôlei, o basquete, e o vôlei e o basquete, e o hóquei no gelo que já tinhas referido. Eu gostava de salientar aqui duas coisas. Em relação à relação Rússia-FIFA, eventuais problemas, ou não, porque o Alexandre disse muito bem que Sepp Blatter tem pensado em reintroduzir a regra dos 6+5, convém não esquecer que este ministro do desporto russo faz parte do Comitê Executivo da FIFA. E, portanto, é pouco crível que não tenha conhecimentos suficientes para saber com que linhas está a cozer. É óbvio que vai criar dificuldades aos clubes russos. E é óbvio que... Porque são os clubes milionários que neste momento fazem... E vai impedir investidores, se calhar, de investirem e de apoiarem os clubes como se calhar o têm feito até aqui. Porque nós não podemos querer, por um lado, um futebol cada vez melhor, cada vez mais exigente, e, por outro lado, limitar o base de recrutamento, que é isso que vai acontecer, sem dúvida alguma. E pode ser, de facto, contraproducente. Porque eu, ainda no outro dia, ouvi alguém dizer que não há nenhum treinador que prefira ter um jogador mau do que um bom em campo. Seja qual for a nacionalidade. Seja qual for a nacionalidade. E, portanto, até que ponto é que não ter os jogadores russos a jogar com jogadores melhores não é também benéfico para os mesmos? Faz-me alguma espécie a necessidade de implementar regras que exijam que os jogadores tenham que jogar por causa da sua nacionalidade. Mas percebo porque se virmos os principais clubes russos, todos eles têm quase cerca de metade do plantel com jogadores estrangeiros. E depois temos, quase todos utilizam nos seus jogos uma maioria dos jogadores estrangeiros. Eu compreendo que depois de uma má performance desportiva no Mundial, a tentação seja, vamos mudar tudo, vamos voltar a exigir. É uma proteção, sem dúvida. Vamos ver se terá os efeitos que se pretende. António Vieira, esta proteção às seleções, que no fundo é isto que se está a pretender, não é? Justificar-se-á quando a maior parte das seleções começam a não ter só jogadores nascidos no país da própria seleção. Boa noite. Bom, não estamos aqui a tornar as seleções em clubes, no fundo. E não será esse o caminho? Eu não sei se será esse o caminho, mas uma coisa é certa. Até hoje ainda está por demonstrar que regras como estas, regras eminentemente nacionalistas na sua aparência, tenham contribuído para que as seleções passem a ter um melhor nível competitivo. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, mantenho perfeitamente, estas regras e esta ideia, seja 6+5, sejam 7+4 ou qualquer outra conjugação, desde que tenham 11, revestem para mim uma enorme hipocrisia. Na realidade servem para tentar ocultar os falhanços que existem, seja do ponto de vista desportivo, propriamente dito, dentro do campo, seja do ponto de vista da organização. O Alexandre falou, e muito bem, porque este caso, que é dito com uma ligeireza, quanto a mim, bastante grande, por parte do Ministro do Desporto russo, que eu tive a oportunidade, aliás, está com ele diversas vezes, e, aliás, ex-dirigente também e proprietário de um clube de futebol, por sinal, o Zenit, de São Petersburgo. E outra parte que eu também aprecio é a independência da FIFA, não é, em relação aos governos. Mas é só em alguns casos, porque aqui temos um ministro sentado lá no meio e aí já não há problema nenhum. Fica só esta nota de rodapé. Portanto, eu acho que a FIFA aqui pouco dirá. A FIFA é forte com os fracos e muito caladinha com os fortes, como é o caso. Pouco ou nada dirá. Eu penso que isto foi uma resposta que é colocada que eu acho que realmente não vai ter tradução na prática. Sob o ponto de vista jurídico, dizia e o Alexandre Foucault muito bem, isto vai muito além do futebol. Porque nós temos aqui os acordos de associação com cláusulas de reciprocidade e não estou a ver no seu cômputo geral todos estes acordos serem revisitados porque agora alguém se lembrou na Rússia de que isto vai ter que ter mais jogadores russos dentro dos clubes. Quer dizer, não me parece assim de repente. A menos que seja enquadrado num pacote de um fim-capé, porque se a União Europeia está a aplicar sanções à Rússia, a Rússia vai reagir de uma outra forma,
e entram estas medidas. Mas isso já não é desporto, é política. Já é o outro nível. Os problemas que isto tem suscitado, em França foram bastante estudados com uma decisão, enfim, a decisão de Malouda, precisamente por causa de todos os acordos de associação e a reciprocidade que eles implicam para os profissionais, para quem tem um contrato com profissional, o que acontece aqui. Mas depois há esta questão que o João também mencionou. Havendo uma aposta que também é nacionalista, da performance dos clubes russos, não se está a ver como é que, de repente, depois de tantos milhões investidos, pura e simplesmente vão abdicar de um conjunto de jogadores que lhes garanta competitividade e, portanto, levar mais longe o nome da Rússia e dos seus clubes, em troca de uma formação sempre incerta. Eu acho que isto foi um atirar para ver, a dizer, atenção, olhem que, se vocês estiverem a pensar, eu julgo que o tiro é este, se estiverem a pensar em pôr boicotes, em pôr um boicote à participação de seleções no Mundial da Rússia, nós vamos responder, impondo também limitações aos vossos jogadores que vêm para aqui ganhar muito mais. Eu julgo que é mais neste espírito do que propriamente numa medida de direito, numa alteração regulamentar que vá ter toda essa força no início. Acredito sim que sejam adotadas algumas medidas de incentivo à formação. É preciso não esquecer que nós tivemos alguns clubes, quer russos, quer ucranianos, que o plantel, basicamente, nem eram sequer da União Europeia, eram brasileiros. Claro. Ainda há muito Eram brasileiros. Ucrânia, não é? Nós tivemos na Ucrânia o Shakhtar Donetsk chegou a jogar com uma equipa só com brasileiros, basicamente. Alguns até já com a nacionalidade ucraniana. E a última nota que eu dava aqui também é que, vamos lá ver, nem a UEFA nem a FIFA têm como base critérios de nacionalidade. Porque, também, como já foi dito, o apelo que é feito é à formação local. Ora, e para a formação local não significa necessariamente que tenham a nacionalidade desse país. Portanto, estas questões ficam sempre aqui um bocadinho mais dúbias. Neste caso, para mim, respondendo também à outra parte, isto era uma medida que teria sucesso em Portugal? Não me parece. Não terá, mas eu já vi tudo. Quer dizer, já vi... Permitam-me só uma pequena nota. Eu, na UEFA, concordo consigo. Na FIFA, não tanto. Porque quando dizem os jogadores elegíveis a participar na seleção... É verdade que o parâmetro é diferente. É a mesma nacionalidade. O parâmetro é um bocadinho diferente, até porque a UEFA está mais limitada na sua atuação face à União Europeia do que a FIFA, que é para abranger o mundo, por assim dizer. É bem verdade. O Sr. Sepp Blatter vai recuperar os 6+5 que na União Europeia já bateu na trave. Verdade. Já bateu na trave. E ele tentará, aliás, Platini foi um bocadinho mais, diria eu, inteligente nessa matéria. Porque quando percebeu que os 6+5 não pegavam, veio formar e veio falar na formação local. E indistintamente nacionalidade. Não é? E, portanto, abandona o critério da nacionalidade. Em Portugal, eu acho que uma medida destas, com certeza que não era, mas irá ser estudada. Se nós já tivemos insucessos justificados com a despedida de médicos, podemos ter ainda os enfermeiros que ainda a ser sujeitos, mas eu parece-me que isto são sempre ótimas questões para lançar e evitar que se discuta realmente o que importa. E o que importa é uma alteração das mentalidades. E a alteração das mentalidades começa, sobretudo, na política de cada um dos clubes. Esse é um trabalho de casa de cada um dos clubes. Mas os clubes têm sucesso, estão contentes com os estrangeiros que têm, não é? E continuam a ter formação. E o problema é que em Portugal, mais no caso português, vende-se muito mais estrangeiro do que se vende portugueses. Portanto, isso é inquestionável. Mas se nós olharmos para os números, peço desculpa, se nós olharmos, mas podemos comparar até os números de jogadores formados, e vamos pegar aqui no caso do Benfica, mas podíamos pegar também no Sporting, que jogadores que são formados nos respectivos escalões de formação, não vou dizer nas academias, porque isso até parece assim um bocadinho mal, e vamos ver quanto é que renderam aos clubes. Porque a formação também é para isso. A formação não é só produzir para a equipa A, é produzir para conseguir-se uma vantagem financeira que de outra forma não era alcançável. Isso também é o sucesso da formação. E vamos ver isso. Vamos ver se essa formação está ou não está a render. Eu creio que a discussão é muito mais ampla do que aquilo que geralmente se trata, que é muito pela rama e começar a contar
quantos é que estão no 11 inicial. Mas em termos jurídicos não haveria qualquer impedimento para que fosse adotada esta medida em Portugal? Eu penso que nós estamos num espaço da União Europeia, estamos num espaço de cidadania europeia, estamos num espaço onde os acordos de associação são para respeitar, e desde que estivéssemos a falar de profissionais com contratos profissionais, eu não estou a ver como é que se iriam introduzir critérios de discriminação com base na nacionalidade. Bem, existem vários critérios que podem alterar regras de funcionamento de uma liga. Em Espanha, por exemplo, temos agora um caso novo, foram alteradas as regras financeiras. Os clubes têm que cumprir novas regras. Explica-me, João, essas regras em relação até, por exemplo, ao fair play financeiro. Qual é a diferença e porquê é que tem estado a dar tanta confusão? Não, o seguimento é basicamente pegando sempre naquilo que a UEFA portanto, impõe a nível europeu. Aqui o que interessa neste preciso momento e o que está a interessar e está na ordem do dia tem a ver com o facto de os clubes apenas poderem gastar em termos globais 70% do orçamento, ou pelo menos das receitas que irão adquirir em termos de rendimento. A questão aqui também tem a ver com, nós sabemos perfeitamente que os clubes gastam muito mais sempre esse valor, essa percentagem, sobretudo através dos salários dos jogadores. E, portanto, tem-se vivido um clima quase de guerra, agora entrando em cena a Associação de Futebolistas Espanhóis, na defesa, obviamente, dos seus associados, os jogadores, porque a Liga tomou uma posição, em conjunto com os clubes. Obviamente, tem que haver aqui também uma explicação nesse sentido, porque, de facto, a Liga está do lado dos clubes, também faz sentido. Relativamente a esta situação muito simples, que é, não estão a aceitar inscrições de jogadores para evitar que os clubes saiam prejudicados relativamente a esse tal gasto que não podem alcançar através do salário dos jogadores. Mas apenas não permitem a inscrição ou não permitem a compra? Não estão a permitir a inscrição, vá lá. Ou seja, o jogador continua lá a ganhar dinheiro, mas não pode jogar. Exato. Isto não faz muito sentido financeiramente. Isto de um ponto de vista, não faz absolutamente sentido nenhum, mas isto de um ponto de vista até para lá em casa perceberem um pouco melhor, a Liga tem aqui duas situações completamente distintas. Tem a inscrição dos jogadores, que ela tem que aceitar, e é ela que, obviamente, tem legitimidade para analisar e aceitar ou não, e depois tem também este controle sobre a economia, passando a expressão dos clubes. Nesta parte da economia dos clubes, eles podem dar dicas, ou, obviamente, aqui até se extravasou um bocadinho mais, porque isto chegou a um ponto público, se calhar não devia ter chegado, é a minha opinião, que da própria Liga se manifestar nos seus administradores a dizer que se calhar não deveriam, portanto, inscrever jogadores que ganham um determinado tipo de salário elevado ou não. Em concreto, o que se está a passar neste momento com um clube ou outro, eu alerto para o caso do Getafe, que já lá iremos, até para os meus colegas falarem mais sobre ele, e também para o caso do Elche, que já é um caso, ambos da Primeira Liga Espanhola, que são dois casos que têm vindo nas últimas 2 semanas, mais aqui à mão de cima. E pegando aqui no caso do Elche, chegou-se ao ponto de, a nível público, a própria Liga se manifestar no sentido de eles não poderem registar mais jogadores, porque aquilo extravasava, portanto, os tais 70%, e, portanto, não poderiam inscrever mais jogadores. Aparentemente, a decisão... Os tais 70%. Aparentemente, a decisão que o Elche, lá está, das receitas, que o Elche, lá está, decidiu tomar, foi publicamente, que é a tal parte grave da situação, de dizer que, se calhar, vamos reunir com todos os jogadores, vamos pedir para que baixem os seus salários, no como geral, para chegar a um determinado valor para podermos inscrever mais jogadores. Neste caso, até eram 3 jogadores em concreto, não recordo os nomes, e assim foi feito. Aliás, houve, com pompa e circunstância, vários jornalistas até à porta das instalações do clube, onde, de facto, estiveram todos reunidos, e houve um acordo com todos os jogadores já registados, que fazem parte do clube, em que se chegou a um acordo para baixarem os seus salários e, aparentemente, então, puderam inscrever e inscreveram esses 3 jogadores. Ora bem, nós estamos aqui a falar de 2 coisas completamente distintas. Primeiro, a Liga aceita as inscrições dos jogadores através de delegação de bens públicos. Portanto, isto aqui, estar a colocar em causa a inscrição de um jogador quando não tem nada a ver, nem está relacionado com a economia de um clube, já é grave, de um lado. E agora a questão aqui também que aparentemente se vai agravar, e acho eu já esta semana, tem a ver com o facto de muitos jogadores já começarem a pensar em meter ações contra os clubes e contra a Liga. Exatamente. Relativamente eu ia a esta perguntar ao situação. Alessandro precisamente isso. Estas obrigações financeiras dos clubes
não colidirão, em parte pelo menos, com o direito ao trabalho dos jogadores? Os jogadores podem ser impedidos de ser inscritos, impedidos de exercer a sua profissão por causa de regras financeiras? De facto, coloca aí uma questão interessante que tem a montante esta nó gorda, a meu ver, que o João assinalou muito bem, que é o facto da inscrição de um jogador ser em Espanha, como é em Portugal, um ato administrativo, é um exercício de um poder público e, portanto, essa recusa de inscrição de um jogador, já temos em Portugal situações dessas, essa mesma recusa, o jogador, se quiser, pode, em sede de tribunal administrativo, desde logo, sindicar essa mesma recusa, ir a um tribunal administrativo e dizer esta recusa não é válida e, dentro das invalidades, precisamente assentar a sua defesa no direito ao trabalho, que é questionado, desde logo com base na Constituição, mas também com base na nossa legislação específica que temos, como todos sabemos, no âmbito do direito ao trabalho desportivo, vamos chamar assim, do regime jurídico do praticante desportivo profissional. Eu dividiria talvez em 2 pontos. A situação precisamente dos tais jogadores que já estão no plantel, e aparentemente 3 deles, ou alguns deles, terão abdicado parte do salário que já ofeririam, reduzindo-o para que pudesse entrar um outro, se bem percebo. O objetivo foi um quarto de 12% de todo o plantel. De todo o plantel. O que significa que, sendo a remuneração uma componente essencial do exercício do gozo do direito ao trabalho, todo o plantel, então, terá, visto aqui, uma restrição ao seu direito ao trabalho, naqueles que já lá estão, no plantel. De igual modo, eu diria também que outros que, porventura, quereriam ter entrado neste mesmo plantel, também viram coartada essa mesma possibilidade. Há aqui uma restrição, digamos que no mercado da oferta e da procura de jogadores, da aquisição de jogadores, porque se eu, jogador da equipa X, quer entrar na equipa Y, mas não o posso fazer, porque precisamente há um plafond salarial, de uma massa salarial que me impede dali entrar, significa que esse plafond vai impedir que eu possa, nesse caso, nem sequer é o exercício ou o gozo, mas é o acesso ao trabalho. Por conseguinte, também considero que aí o direito ao trabalho é coartado logo à primeira, se assim posso dizer. Portanto, eu diria claramente, se eu estivesse no lugar dos próprios atletas, ou se estivesse a patrocinar os próprios atletas, diria claramente, entre outros motivos, que o direito ao trabalho estaria a ser violado. Voltaremos já de seguida para continuar a discutir este tema, porque no fundo o futebol também é sobre as questões financeiras. Voltaremos já para a segunda parte. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de As Regras dos Jogos, à segunda parte. Estávamos a discutir as novas regras financeiras impostas pela Liga Espanhola de Futebol. João, diz-me a tua opinião, concordas com o Alexandre? Eu acho que há aqui Se patrocinasse os jogadores também entrarias com massa? Eu acho que aqui no caso do Elche há uma pequena diferença, os jogadores, bem ou mal aconselhados, acabaram por acordar que preferiam ter essa redução salarial e o plantel crescer em 3 jogadores ao plantel. É óbvio que eu não duvido, e obviamente que o Alexandre tem toda a razão quando diz que há uma limitação do direito ao trabalho. Isso não há dúvida. Agora, há uma diferença substancial entre este caso e o caso do Getafe que o João Diogo falou há pouco. O caso do Getafe que nós temos é um jogador que não foi inscrito para que o clube, para que a sua remuneração não fosse contabilizada para efeitos do tal regulamento financeiro, que exige os determinados pressupostos, e assim o clube, um jogador do plantel, já contratado, Pedro Leão, já contratado, que já era aliás da equipa, e que não foi inscrito para que o seu rendimento não fosse contabilizado para efeitos do tal plafond que os clubes têm. Ora, não deixa de ser curioso que, se o objetivo, porque é esse o objetivo deste regulamento, é tentar que os clubes equilibrem as suas finanças, bem ou mal, isso também podemos discutir, a verdade é que o Pedro Leão não vai deixar de receber o seu salário. Não vai deixar de mensalmente receber o seu ordenado. O que significa que o clube vai continuar a ter aquela despesa. Ela apenas não está contabilizada para aquilo. Não é conseguido de todo. E aí sim, parece-me que é absolutamente inadmissível. Nós temos um jogador que não pode ser a sua profissão, alegadamente com um objetivo
que se poderia considerar superior ou não, mas isso depois discutir-se-ia de o clube conseguir equilibrar as suas finanças, quando no fundo não há nenhum equilíbrio de finanças. E isso é que me parece absolutamente inadmissível. No caso do Elche, recordo, há um acordo dos jogadores, é verdade. Totalmente voluntário. Pode não ser voluntário, a questão é, pode não ser voluntário, mas não deixa de ser um acordo. Sim, sem dúvida. Certo, o clube. E eles têm interesse aí para ficar, não é? Provavelmente os contratos aí estabelecem muitas vezes em que divisão é que eles jogam e quais é que são as situações quando se desce divisão. E, portanto, eu admito, obviamente, que a pressão que existe por parte de um clube deve ser tremenda numa situação destas e que os jogadores muitas vezes acabam por aceitar. Mas não nos E o calendário também, com certeza, não era a favor. Mas não nos esqueçamos que é o plantel inteiro. E o plantel inteiro tem força também. É evidente, não sei quando seríamos certamente muito próximo do fim do Sim, não, isto foi nos últimos dias ali de agosto que a situação se tornou mais clara. Agora, eu acho que a nossa discussão também deve centrar-se noutro ponto, que é até que ponto é que faz sentido este tipo de regulamentos. Ou seja, até que ponto é que nós podemos limitar a opção dos clubes na forma de gerir as suas finanças. Eu sei que existirá sempre quem defenda, isto não pode ser, não podemos ter despesas desmesuradas, os clubes não conseguir sequer cumprir com as suas obrigações e os jogadores acabam muitas vezes também por ser prejudicados por isso. Agora, este regulamento espanhol, um pouco à semelhança do Financial Fair Play, o que determina é que os clubes supostamente não podem gastar mais do que aquilo que conseguem receber. Pode haver alguns desvios, mas acaba por ter esse o objetivo final. O que acontece é que, se eu quiser investir na minha equipa, se eu quiser tornar a minha equipa um pouco mais competitiva, estou bastante limitado. Claro. E, dessa forma, continua a haver aquele gap entre os clubes mais fracos e os clubes mais fortes. Não há equilíbrio. O fair play não gera equilíbrio. Não gera equilíbrio de todo. É para manter o status. E mantendo o status, qual é a grande vantagem que se tira? Essa é a minha grande dúvida. Porque 70% das receitas do Real Madrid, 70% das receitas do Elche, significa que o Real Madrid poderá construir um plantel como nós sabemos que construiu, e o Elche tem que pedir aos jogadores para receberem menos de 12% Só para poder jogar. para termos uma ideia, o Getafe podia gastar em massa salarial 17 milhões. Pois. Agora podemos comparar para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Valência, etc, para vermos, pegando naquela expressão do fair play é uma treta. Claro. Não, e isto é Explica-me, Fana Vieira, qual é a diferença entre o fair play financeiro imposto pela UEFA e estas novas normas Na espanholas? realidade, há aqui uma questão de fundo. E a questão de fundo, que é essa também que está a ser discutida em Espanha, é até que ponto é que a Liga, que, como disse o Alexandre, exerce poderes públicos, até que ponto é que a Liga tem este poder que lhe foi delegado. É porque uma coisa é o que a UEFA foi por aí assim dizendo e colocando. Mas quando a Liga está a atuar com esses poderes públicos, foram conferidos por alguém, esse alguém é o Estado. Ora, e aquilo que se está a colocar em Espanha, que se calhar também pode vir a colocar-se cá, não saberemos, é se a Liga tem ou não tem esta competência para limitar a inscrição com base em critérios que não resultam de nenhuma lei. Porque eu admito que se o legislador viesse a consagrar regras sobre fair play financeiro, como existem regras muito claras noutros países, a Alemanha tem e são muito claras e funcionam. Aqui não sei se funciona. Aliás, nós já vamos ver a facilidade com que estas ditas regras do fair play são contornadas a seguir por outros clubes, com um caso muito simples e que todos nós ouvimos, foi com o Atlético de Madrid, recentemente, que viu a poder aumentar a sua receita de uma forma que, se não é fraude à lei, então não sei o que é que será uma fraude à lei. Queres explicar, João, o que é que se passou com o Atlético? Não, sempre do seguimento que ele estava a dizer, lá está. É aqui que eu acho que há aqui uma dualidade de critérios, tendo em conta que o Atlético de Madrid, a tal diferença que o João vinha a falar com o José, que é muito simples, é que realmente uns são filhos, outros são enteados, porque o Atlético de Madrid, não sei se também, e aqui importa saber isto, não sei se por iniciativa própria, apresentou um plano de aumento de capital com também a garantia de um aval por parte do Presidente e do Diretor-Geral. E, portanto, isto sim, é efetivamente, em termos contabilísticos, depois aparecem, obviamente, os artistas que
num plano contabilístico, lá fazem o que têm a fazer, mas... Não sei se será o BES a fazer o aumento de capital. Exato. Mas, bom, aqui a questão é que, efetivamente, isto serve como garantia para a Liga, em termos do controle económico, mas isto não nos faz desviar da problemática, que é o facto da Liga não pode recusar a inscrição de jogadores com pressupostos completamente diferentes, saber se o jogador está apto ou não a ser inscrito, se o contrato é válido, se o contrato não é válido, e, portanto, esta é que é a verdadeira questão, é que a Liga não está a fazer uma coisa motivada por uma coisa completamente distinta. E, portanto, neste momento temos aqui um problema gravíssimo entre clubes e jogador, depois temos outro problema, que é o jogador também não quer ter problemas contra o próprio clube onde está a jogar, e que não está inscrito, mas que está a treinar, está a receber, não quer deixar de receber, e portanto também não quer ter problemas, mas depois temos a Associação de Futebolistas Espanhóis, que com razão questiona, então mas porquê é que o Getafe, por exemplo, no caso do Pedro León, que podia ter recusado ou não exercido a opção de compra, que foi este ano, fez a opção de compra, fez um novo contrato com o jogador, e neste momento o jogador está ali, parado, recebe, é verdade, mas não está a fazer aquilo para o qual foi contratado, que é jogar a bola, registado dentro da... E já agora, e tendo em conta alguns dos antecedentes que já existem, nomeadamente com o Múrcia, exatamente, que viu os tribunais darem-lhe razão e obrigar a Liga a fazer a sua inscrição, quando a Liga tinha excluído precisamente pela ausência de pressupostos financeiros. E aquilo que o tribunal, numa medida cautelar, veio dizer é que a Liga não tinha capacidade, não tem poderes públicos para fazer essa aferição. Este é um braço de ferro que vai ser interessante de acompanhar entre aquilo que nós poderíamos definir como a especificidade do desporto e a sua subordinação, por outro lado, a tribunais comuns. Neste caso, por exemplo, estamos a falar de sociedades comerciais e com sujeição aos tribunais do comércio em Espanha. E o Tribunal de Comércio entendeu de uma forma completamente diferente daquela que entendeu a Liga. Passando novamente para uma questão mais universal do fair play financeiro, assistimos neste fecho de mercado a duas contratações que não foram contratações fantásticas, que foi a do Falcão para o Manchester United por empréstimo, que é uma novidade, e também do Frank Lampard, também é estranho, não é? Um jogador daquele valor. Isto não será uma maneira de contornar o fair play financeiro, João? Bom, são dois casos, até como eu vinha a falar em off com o João, já são dois casos que nós temos vindo a falar há algum tempo, mas são dois casos completamente distintos. Por um lado, até desportivamente falando, e começando por aí, são claramente dois casos completamente desportivos. Sim, o Lampard está a todos os efeitos ao serviço do New York City. Obviamente. Primeiro há um contrato, portanto, quem o contrata é o New York City, não é o Manchester City. É verdade, pertencem todos ao mesmo grupo, como o Melbourne City, como o Yokohama, qualquer coisa, não me lembro agora do nome também, da parte asiática. Mas o que é verdade é que está emprestado ao Manchester City até janeiro de 2015. Portanto, nesta situação somos levados a crer, obviamente, que há aqui um desvirtuar do Financial Fair Play em termos de gastos, lá está mais uma vez, com salários, não é? Com recurso ao empréstimo de jogador, mas ainda assim não me parece que não seja permitido nem não seja possível com base naquilo que o Financial Fair Play, que o regulamento em si, nos diz. Portanto, a lei obviamente não foi feita para se contrariar, mas isso não impede que circule a lei dentro daquilo que ela própria nos permite e dentro da legalidade. Outra coisa completamente distinta surge o caso do Falcão. E aqui sim há um impacto económico. Há aqui questões que estão a ser levantadas em Inglaterra. Nós cá acompanhamos meramente as notícias que vão circulando. Não pela estranheza do negócio, porque o negócio em si não é estranho. O Falcão pode ser emprestado perfeitamente ao Manchester United. O Manchester United... Um jogador com aquele valor e com... Sim, mas tem uma opção de compra. Não lugar no Mónaco. É um jogador que não tem lugar no Mónaco. Mas O Leonardo Jardim não contava com ele. Não contava com ele até porque... Tem uma opção de compra. Eu acho que, se posto dessa forma, até podemos questionar outras situações. A própria ida do James Rodrigues para o Real Madrid foi um excelente negócio. Portanto, quando toda a gente se encontra a condenar o negócio Falcão, neste momento, para o Manchester United, ninguém condena o negócio do James Rodrigues para o Real Madrid, que foi um excelente negócio e foi uma mais-valia para o Mónaco. Isso é outra questão quando em comparação. Em si e relativamente ao Financial Fair Play, se o Falcão é jogador para se contratar ou não, vamos lá ver. Também nunca vi um empréstimo deste valor.
Este valor é uma brutalidade em termos de empréstimo, porque o jogador dá uma garantia acima da média. Mas ainda assim, se efetivamente está ou não, só iremos ver daqui a um tempo, muito possivelmente, quando o próprio Manchester United e a Liga, Premier League, declarar em que termos é que foi feito o acordo, porque a Premier League, não esqueçamos, é das ligas mais fechadas em termos de critérios. São rigorosíssimos com os critérios de aceitação na própria Liga. Eu não acredito que haja aqui assim, uma coisa tão estranha. Não, foi uma maneira de contornar? É uma possibilidade de contornar, e legítima. Portanto, isto tem que haver criatividade, não é? Isto não podemos só limitar-nos. Vejam, por exemplo, já falámos aqui até sobre o PSG. O que é que nós, os advogados, faríamos se não pudéssemos contornar a lei de forma legítima? Desde que seja legal, não há problema absolutamente nenhum. Agora, de forma legítima. Agora, vamos lá ver uma coisa, que é um excelente negócio para o Manchester United. Mas vocês, nós, todos... É uma engenharia jurídica, em vez de ser financeira. Certo. Eu acho mais grave são as financeiras, mas pronto, aqui as jurídicas ainda temos aqui algo para nos cingir. Mas acho que acima de tudo o mais importante é esta nota que eu gostava de reter, não sei qual é que é a minha opinião aqui dos meus colegas de mesa, mas eu acho que este negócio Falcão só se verá no final desta época desportiva, muito sinceramente. Qual era a ideia? Não, a ideia não é só isso, vamos lá ver. Em termos até de economia para o jogador, em termos de rendimentos, convém relembrar que o Falcão estava imposto em termos de IRS, era zero praticamente no Mónaco. Portanto, também não creio que o jogador seja maluco de ir para um sítio qualquer, e porque também não é novo. Definitivamente não deve ser. Pronto, portanto, há de facto aqui várias bases com que nós podemos olhar para este caso, e esta é a primeira que vem logo à cabeça. Se vai perder dinheiro, se não vai perder dinheiro, se o Mónaco também sustenta uma parte, já falámos aqui até em termos dos empréstimos de jogadores, se o clube cedente paga e assume uma parte do salário também, e o clube cessionário a outra parte. Se é o Manchester por inteiro, o Manchester já veio dizer que não assume por inteiro, e isto vai implicar também uma retenção. Afinal, é só um jogador emprestado. E chegamos a essa conclusão. Eu acho que verdadeiramente só vamos perceber o impacto do negócio Falcão no final da época desportiva, tanto mais quanto isso, e depois também saber se há uma cláusula de opção de compra ou não, que eu acho que deve haver, faz todo o sentido por parte do Manchester United para isso. Uma cláusula de 40 milhões. E outra nuancinha só aqui, antes de dar a palavra, também relacionada com o facto de o Financial Fair Play interno a nível da Premier League, supostamente, pelo que li, o Manchester United este ano, 2014-2015, esta época desportiva, só poderia aumentar o seu pressuposto em 4,5 milhões. Obviamente, se fosse com o caso Falcão, e nos pressupostos nós estamos aqui a falar de 9 milhões, de 8 milhões, mais o salário que vão pagar, extravasavam completamente. Mas havendo aqui a possibilidade de serem tão... de abrirem aqui e darem aqui a mal palmatória, como se fez em Espanha, de poderem aumentar o capital e de entrarem com mais dinheiro em nível de investidores, também não vejo porque não mais um contornozinho à lei, mais uma contratação, de um jogador que efetivamente vai marcar uma diferença no Manchester United. Com certeza. O PSG não comprou o Di Maria, supostamente porque não podia violar... E aprovou-se a vontade do jogador também, né? Eles disseram que o Di Maria também não estava na disposição. Alexandre, os advogados do PSG não são bons, ou o PSG realmente não queria o Di Maria? Eu seguramente diria que serão muito bons, senão não estariam num grande clube. Se me permitem, eu acho que de facto concordo em absoluto com todo o raciocínio do João. No primeiro caso do Lampard, de facto, estando aqui um mesmo grupo, poder-se-á dizer que há aqui um clube que é utilizado como veículo para contornar, de facto, de forma fraudulenta. Mas no segundo caso, eu às vezes gosto de ser muito positivista, e se eu estivesse do lado do Manchester, olhava para as regras por e duas e tentaria, e voltando ao que o João Cuni disse há pouco, há que ver o grande objetivo do Financial Fair Play e a grande norma. E de facto a grande norma é a Break-Even Rule, de facto o artigo 58. Os clubes não devem despender mais do que recebem durante um determinado período. E no fundo temos que focar sabendo se esta cedência implica ou não, quer num caso, quer no outro, quer no cedente, quer no cessionário, alguma situação em que despenda mais do que recebe durante este período em causa, da época. E depois ver se os objetivos do Financial Fair Play são ou não prosseguidos. Artigo 2º, número 2. Aumentar a capacidade económica e financeira dos clubes, aumentando a sua transparência e credibilidade. Até que ponto é que Mónaco e Manchester põem em causa a sua capacidade económica e financeira e a sua transparência e credibilidade com esta assistência. Colocar especial importância na proteção dos credores,
assegurando que os clubes cumprem pontualmente as suas responsabilidades com os jogadores, autoridades públicas, fiscais e outros clubes. Pelo contrário, até assegura, de parte a parte, que tem mais capacidade de cumprir pontualmente as respectivas obrigações. Introduziu mais disciplina e rivalidade nas finanças dos clubes. Portanto, não estou a ver aqui, olhando para os objetivos das regras da UEFA quanto ao Financial Fair Play e olhando para o grande objetivo, que é assegurar que, como qualquer família, que eu não gaste mais do que aquilo que efetivamente recebo, se uma cedência desta natureza pode pôr ou não em causa o objetivo. Se olharmos para os objetivos que estão fixados, tipificados no regulamento, eu diria que neste caso Falcão não me parece que se esteja a pôr em causa. Concorda, João? Eu gostaria de começar por falar do caso do Lampard. Acho que é um caso mais interessante. E gostaria de ver o que é que vai acontecer por uma razão muito simples. O regulamento Financial Fair Play tem uma definição depois do que são despesas relevantes e receitas relevantes para descobrirmos qual é o break-even, qual é o resultado que poderá ou não ser superior, ser positivo ou negativo. O que é que isto quer dizer? Há regras específicas e nessas regras consta que quando nós estamos perante um negócio celebrante de duas entidades que estão relacionadas, como será o New York City e o Manchester City, por serem detidos pelas mesmas pessoas, não interessa o valor que as partes dão, a não ser que seja aquele chamado o justo valor. Ou seja, se o Manchester City e o New York City tiverem feito um acordo dizendo que o New York City empresta ao Lampard a custo zero e suporta todos os seus salários, evitando assim que o Manchester City, que está sujeito ao fair play financeiro, aumente as suas despesas, esse negócio, nessas condições, poderá não ser aceito nessas condições pela UEFA. Mas e o regulamento prevê isto. só enquanto certo, mas eu não discuto isso. Exatamente. Mas, no fundo, o que é que está a acontecer? O New York City está a emprestar um jogador, nós não sabemos em que termos, mas se de facto o objetivo fosse fugir ao Financial Fair Play e admitindo o empréstimo a custo zero, sem pagamento de salários por parte do Manchester City, isso para o Manchester City seria ótimo, porque não veria as suas despesas aumentarem. Mas pode ser apenas um negócio normal. O Beckham também teve emprestado ao Milan. Certo, e nesse sentido não haverá problema nenhum. E é isso que as pessoas têm que perceber. O estaria parado até janeiro. Exatamente. Agora, a questão é se financeiramente é tratado como um verdadeiro negócio. Se não for, a UEFA tem mecanismos para determinar um valor correto. O Milan deve ter pago para algum dos salários do Beckham, sinceramente. Sim. No caso do Falcão, parece-me completamente diferente. Primeiro, porque o que faz confusão às pessoas é porque é que é emprestado e não transferido. Porque se fosse transferido, ninguém estaria aqui a discutir a questão. Acontece, porém, que também, para efeitos de Financial Fair Play, é possível que um valor de uma transferência não seja contabilizado todo no mesmo ano. Ou seja, a chamada amortização pode ser amortizada durante o período de contrato do jogador. Contabilisticamente é assim que se faz. Mas é possível fazer das duas formas, segundo o regulamento. Posso amortizar tudo e, portanto, ou posso projetar durante se eu comprar um jogador por 40 milhões com um contrato de 4 anos, ele poderá valer só 10 milhões por ano, para efeitos das minhas despesas. Portanto, o empréstimo, eu não sei quando é que foi pago, agora, é um valor que ficará contabilizado como despesa do Manchester United e receita do Mónaco. Não há aqui não vejo aqui nenhuma fuga ao Financial Fair Play. E percebo que para as pessoas seja complicado perceber porque é que o Mónaco, de repente, prescinde daquilo que era considerado o seu melhor jogador. Agora, nós defendíamos aqui há pouco, um pouco, os trabalhadores e a vontade dos trabalhadores. Eu não sei até que ponto é que o Falcão não estaria interessado num novo desafio. Provavelmente. Não sei. E, portanto, não sei que tipo de contrato é que terá feito. Agora, o que sei é que, para este efeito, o Financial Fair Play não me preocupa mais o caso do Lampard, mas acho que a UEFA, neste momento, e com o regulamento que fez, teve o cuidado de prever estas situações. Empresas irmãs, empresas detidas pelas mesmas pessoas, eu posso ajustar o valor que os senhores dão ao negócio. Os senhores dizem que isto vale zero, que este empréstimo vale zero, eu não acredito. E posso contabilizá-lo com um determinado valor para as vossas despesas. E, portanto, torna-se mais difícil fugir ao Financial Fair Play. Não é impossível, tenho certeza, mas torna-se mais difícil. Ana Vieira, muito rapidamente, antes de passarmos para o último tema, que já temos pouco tempo, também concordas com o João Clooney, concordas com o Alexandre? O que é que te preocupa mais, o Lampard? Preocupa-me que nenhum deles possa jogar no Benfica. Isso é que me preocupa. Mas acho que são relações distintas. A do Lampard abre uma questão muito interessante,
que a União Europeia refletiu e a própria UEFA refletiu durante algum tempo sobre a multipropriedade dos clubes, mas cingindo-se unicamente ao espaço da União Europeia. E com a globalização isso já está completamente ultrapassado. E, portanto, eu acho que é uma discussão que deve ser revisitada, porque estas relações de grupo que nós temos desta forma podem não ser tão claras quanto isso. Neste caso, o Lampard até foi. Quando nós estamos a falar em fundos e jogadores a colocar em fundos, isto já torna completamente diferente e o fair play financeiro é completamente dinamitado. Desculpa interromper. Pior é se participassem nas mesmas competições. Aí era mais grave. Seria muito mais grave, sem dúvida nenhuma. Isso também não há dúvida. Embora houve uma grande surpresa, obviamente, até pelos adeptos do Chelsea, o Lampard era o capitão de equipa, quando souberam que ele iria jogar durante este período na Primeira Liga. Ou seja, mas em relação à opção de participar nas mesmas competições, já há regras previstas já também. E começou com o caso Hennig, que é que o Fenha fazia... Mas já há regras previstas para evitar que isso aconteça. Sem dúvida, começou com esse mesmo caso que o Fenha. O do Falcão, quanto a mim, independentemente de tudo o que vai girar ainda à volta, para mim há dois dados objetivos. O Manchester United queria comprar os direitos desportivos e federativos sobre o Falcão. O Mónaco queria vender, não conseguiram e arranjaram um mecanismo para contornar aquilo que foi uma impossibilidade objetiva. Não conseguiram por causa dos fundos? Não conseguiram, certamente por bons motivos. Voltaremos, provavelmente, nem que seja daqui a um ano, para saber como é que depois o negócio ficou concluído. Não se esqueça só de uma coisa, é que o Manchester United este ano não vai à Liga dos Campeões e há uma quebra de receitas. E isso é um dado que, em termos económicos... João, a quebra de receitas não é tão sentida como isso que nós estamos a falar numa grande receita que advém para o Manchester United, que é da transmissão dos seus jogos, e independentemente de estar na Liga ou na Liga dos Campeões, nos nossos clubes, não ir à Liga dos Campeões é uma catástrofe. Ali está perfeitamente almofadado. Vamos passar agora para o quarto tema. Temos que ser muito rápidos, porque efetivamente já não temos muito tempo. Sobre o passaporte biológico. João, podes explicar em que é que consiste este passaporte biológico? Bom, muito rapidamente, até porque nós tivemos um caso português que foi dos primeiros a ser punidos por conta do passaporte biológico. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Trata-se basicamente de um cadastro desportivo a nível de doping, entre outras situações, um castigo disciplinar, chamemos assim, por parte dos atletas, em que obviamente tem mais impacto e preocupa-se mais em torno até do ciclismo do que propriamente do desporto qualquer, mas também tivemos o caso aqui da FIFA, que implementou esta medida do passaporte biológico no Mundial do Brasil, em que houve até vários jogadores, eram 2 jogadores, salvo erro, por seleção, que eram controlados a esse nível, mas a grande questão que eu gostava aqui de colocar em cima da mesa prende-se exatamente com a forma de utilização do passaporte biológico, até porque, segundo o que eu li e tive a oportunidade para analisar, e eu volto a falar novamente por parte do ciclismo, porque aparentemente há aqui algumas medidas que eu acho violadoras da privacidade dos desportistas, dos atletas, relativamente à forma como têm que informar as entidades que têm capacidade para controlar esse passaporte biológico e à informação e ao tipo de informação que têm que prestar relativamente a essa. Alexandre, muito rápido, só temos 2 minutos. Este passaporte biológico não é violador da privacidade dos atletas? Eu penso que aqui só referido do ponto de vista da proporcionalidade da medida. Eu penso que temos que olhar para os bens jurídicos que estão aqui em causa. O doping visa o quê? Proteger, por um lado, a ética desportiva, por outro lado, a saúde pública. E até que ponto é que a reserva da vida privada, a intimidade de um atleta ao ponto de conhecermos, digamos, a rastreabilidade do seu passaporte, digamos, sanguíneo, biológico, justifica que possamos, digamos, ter uma intromissão na sua honra, na sua intimidade, na sua reserva da vida privada. Até que ponto é que justifica qual é o equilíbrio, a ponderação que vamos fazer, até que ponto é que podemos violar também um outro direito fundamental. Para mim, há uma proporcionalidade, há uma justificação objetiva para que possamos aqui entrar, precisamente pela saúde pública. Basta olhar para a saúde pública então, como um interesse legítimo para restringir direitos fundamentais também ao nível da Carta dos Direitos Fundamentais e ao nível do Tribunal e ao nível também do Tratado da União Europeia. Mas eu diria também que desde que respeitemos a legislação da proteção de dados e o princípio da finalidade, que aqui é fundamental, isto é,
recolhemos aqueles dados e só os utilizamos com o consentimento, naturalmente, do atleta e só os utilizamos para o fim, que é o tratamento para efeitos do controle antidopagem, nada mais, sem pôr em causa, sem os utilizar para outros fins e não os revelar publicamente, quer outros dados a que se tenha acesso relativamente a esse atleta ou a familiares, nesse plano, respeitando a finalidade, respeitando a legislação da proteção de dados com o consentimento do próprio atleta e porque está em causa um bem supremo que é a saúde pública, para além da ética desportiva, o jogo limpo, eu acho que se justifica. Já não vamos ter tempo de ouvir a vossa opinião, porque realmente já estamos no fim do programa, ficará para outro programa, voltaremos a discutir este assunto seguramente. Voltaremos para a semana para mais uma edição de As Regras dos Jogos.